Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 6 de setembro, agora na Espanha, 11 horas e 40 minutos, no Brasil, 6h40 da manhã. A BTC segue respeitando a base da nossa grande figura triangular de acumulação. Aqui no diário a gente está fazendo um doji, mas eu vou botar aqui na banda de VWAP mensal para a gente ver com mais clareza. Deixa eu só estear. É um doji levemente vendedor, mas é um doji. Aqui na banda de VWAP mensal a gente consegue ver com mais clareza. Pode ficar comprador a qualquer momento. Basicamente a gente está aprisionado no patamar da VWAP mensal, que está a 19.920. Agora o preço está 19.895, levemente abaixo da VWAP mensal, mas vocês vejam que os pavios estressaram a upper e a lower da nossa banda de VWAP mensal. Mas antes de analisar a BTC com mais cuidado, eu queria mostrar o DXY, que está promovendo o primeiro engolfamento, mostrando sinais de esgotamento desse ímpeto comprador. Lembrando, gente, que o DXY ele guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. Se a gente pegar o DXY aqui do dia 15 de agosto até o presente momento, ele só subiu. E se a gente pegar, aqui eu estou no diário do DXY, o DXY mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas das mais poderosas do planeta. Não é possível medir o dólar contra o dólar, porque o gráfico seria uma linha reta. O DXY mede o dólar contra uma cesta de divisas, onde há euros, francos suíços, ienes, enfim, dólar australiano. O real não está nessa cesta. E enfim, agora se a gente pegar do dia 15 de agosto até o presente momento, o DXY só subiu. E a BTC no diário também, do dia 15 de agosto até o presente momento, ela só desceu. Então existe uma relação movimentacional de inversão entre o DXY, que é a força do dólar norte-americano, e a BTC. O que eu quero dizer com isso? Esse engolfamento aqui que está acontecendo, aqui no RSI estocástico, o DXY está absolutamente sobrecomprado. Está na hora do DXY dar uma arrefecida nesse ímpeto de subida. Esse engolfamento aqui é muito importante, é bem provável que depois de ter superado esse topo aqui em 109, agora com esse engolfamento o DXY volte a tentar buscar numa onda corretiva pelo menos a linha superior da nuvem de Shimoku na projeção, que está lá no patamar de 107. E isso, na minha leitura, vai promover essa explosão ascendente aqui da BTC para estressar a nuvem de Shimoku de baixo para cima no diário, buscando no mínimo 21.800, podendo até estressar a linha superior na altura de 23 mil dólares. E eventualmente até se livrar dessa cunha triangular e explodir em direção a essa camada congestional. Lembrando, gente, que o DXY guarda, a princípio, uma relação movimentacional de inversão com a BTC. Em alguns casos macroeconômicos, a BTC já subiu com o DXY subindo. Mas agora, nesse viés hawkish imposto pelo Federal Reserve, a gente tem notado uma relação movimentacional de inversão com o DXY. Na nossa banda de VWAP mensal, como eu reportei, a gente estressou a upper, estressamos a lower. Vocês vejam que foi volátil essa madrugada do dia 5 para o dia 6 hoje. Fizemos a máxima em 20.180, a mínima em 19.673. Mas de uma maneira geral, os fundos estão ascendentes, os topos seguem também descendentes. O topo daquele pump do dia 2 de setembro bateu 20.441 e agora a gente fez 20.180, ou seja, de uma maneira geral, a gente segue desenhando uma figura triangular, o que pode ser melhor visualizado aqui no gráfico das VWAPs. Vocês vejam que a nossa figura triangular acumulacional segue plenamente vigente e agora, com o arrefecimento desse ímpeto de subida do DXY, que mede a força do dólar norte-americano, é bem possível que o DXY cedendo a BTC vá para romper aqui, eventualmente, a cunha desse triângulo e aí buscar a VWAP anual, que segue ali entre 28 e 29 mil dólares, compatível com esse patamar congestional aqui, que é o nosso target mais imediato, que seria uma onda 1 impulsiva
depois uma onda 2 e uma onda 3 para buscar essa grande congestão aqui, que inclusive coincide com o centro gravitacional da nuvem no gráfico semanal. No intraday, a BTC está absolutamente didática. Estressamos a upper, voltamos para VWAP, deu uma quicada, estressou a lower, voltou para VWAP, aí ficou orbitando a VWAP, conseguiu transpassar, ameaçou estressar a upper, voltou para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais. Ontem os 4 sinais fecharam muito rapidamente. Hoje, igualmente, também deve se repetir, já que a BTC está didática em relação à banda de VWAP. Gente, a CVM, o regulador mobiliário, no regulador mobiliário brasileiro, proibiu a Bybit de atuar no Brasil. Segundo a CVM, não há autorização para a oferta dos derivativos que a Bybit oferta para o público brasileiro. E o Banco Central da Rússia está pronto para reconhecer a legalidade dos criptoativos. Embora sem informações oficiais, o fato é que muitas autoridades da Rússia dizem que as sanções impostas pelo Ocidente contra a Rússia vão redundar na legalização dos criptoativos, inclusive para quitação transnacional de obrigações financeiras. Autoridades já reportaram que o Kremlin está empenhado em regulamentar e legalizar, inclusive a mineração de BTC, já que há muito gás natural na Rússia disponível, sonegado à Europa Ocidental, principalmente à Europa anglo-saxônica, que vai agora iniciar o seu inverno como se estivesse no século XIX. O termo mais procurado no Google alemão é lenha. A Alemanha voltando para o século XIX e a Rússia legalizando o mundo cripto. Eu avisei aqui no canal que esse conflito russo-ucraniano iria redundar em seríssimos benefícios para o mundo cripto. E é isso que está acontecendo sob os nossos olhos. E a Receita Federal do Brasil registrou um recorde de declarações de criptoativos. Nunca tantas pessoas possuíram tantos criptoativos como agora. E a Liz Truss elabora um plano de subsídio de 130 bilhões de libras esterlinas para congelar as contas de energia elétrica do Reino Unido. A nova primeira-ministra já disse a que veio. Ela, numa movimentação altamente populista, disse que vai congelar todas as contas de energia elétrica do Reino Unido. Isso para o mundo cripto e para a BTC é muito bom. Os estados soberanos se arvoram nessa arrogância de tentar controlar o mercado, de tentar imprimir dinheiro para quitar achando que riqueza surge do nada. E tudo isso é muito bom. Provavelmente a maquininha de impressão monetária do Reino Unido vai ter que cantar. E com isso a BTC segue acumulando. Que venha o plano de subsídio da Liz Truss em 130 bilhões de libras esterlina, pressionando ainda mais esse castelo de areia fiscal em que se transformou a macroeconomia norte-americana e da zona do euro como um todo e também do Reino Unido. Enfim, tudo isso para mim só aumenta a panela de pressão da BTC quando ela efetivamente explodir. E o preço do carvão mineral na Ásia dispara, já que o preço do petróleo também continua subindo. A visita patética do Joe Biden ao Mohammed bin Salman, na qual o Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro saudita, teria prometido para o Joe Biden aumentar a produção, redundou no quê? Na OPEP decidindo a favor do Vladimir Putin pela redução da produção, cortaram a produção, o carvão mineral, que também é um combustível fóssil muito requisitado pelas termoelétricas europeias, agora dispara também na cotação internacional. A Arábia Saudita, que seria o fiel dessa balança, está pendendo para o Kremlin e deixando o Joe Biden naquela situação absolutamente patética de ter visitado o MBS, o Mohammed bin Salman, suplicado para ele aumentar a produção e, ao contrário, ele foi lá e cortou a produção, colocando os Estados Unidos numa situação absolutamente bizarra e tornando inócua
qualquer tentativa de controle da inflação pelo Federal Reserve, que está numa camisa de força e acelerando para explodir contra o muro a 300 por hora. E a China pressionando ainda mais a inflação na zona do euro nos Estados Unidos, colocou nada mais, nada menos do que 20 milhões de pessoas numa área metropolitana maior que São Paulo, vamos colocar assim, em lockdown. É como colocar São Paulo em lockdown. A política de Covid-0 na China parece ser permanente. Essa região metropolitana de Chengdu tem uma população em torno de 17 milhões. A região metropolitana colocada em lockdown foi de mais de 20 milhões de chineses. Ou seja, tudo isso vai colapsar ainda mais as cadeias de suprimento, pressionando ainda mais a inflação na zona do euro nos Estados Unidos da América, transformando qualquer conduta hawkish do Federal Reserve numa verdadeira piada de salão, já que quem comanda essa orquestra é o Kremlin e a China. E o Joe Biden visitando MBS, Mohammed bin Salman, parece que não consegue absolutamente nada. Aliás, consegue o efeito contrário aos desideratos norte-americanos. Ou seja, o mundo tá maluco, a BTC tá pirada, ela segue acumulando forte. Pro pessoal que via aqui uma bandeira de baixa, um mastro e uma bandeira, eu sinto informar que a bandeira tá muito maior do que o mastro. Quem ficar aguardando essa bandeirinha aqui para comprar mais baixo vai tirar o cavalinho da chuva e pagar a BTC mais cara. Ela já vai explodir para buscar essa camada congestional em 30 mil. E os desesperados que acabaram vendendo de forma assodada volta pagando 30 mil. Quem vendeu aqui a 18, 19, volta pagando 30 mil, deixando o pedágio pra galera. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. A BTC tá didática hoje. Eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.